Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais essa quinta-feira para juntos buscarmos a face do nosso Deus e o adorarmos. E eu te convido a abrir o seu coração, porque Deus ele tem falado tanto ao meu coração nessas quintas e eu tenho certeza de que tem falado também ao seu. Então vamos juntos buscar a face do nosso Deus, vamos juntos clamar por mais dele, e ele é real na sua casa, quanto como ele é real aqui na minha. Amém? Então vamos celebrá-lo e vamos buscá-lo. Aleluia! Vamos adorar o nosso Deus. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Oh, oh, ah, oh, oh. Oh, 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 oh. Eu vejo o céu aberto está. Há uma chuva preparada para aquele que buscar. E o meu coração quer te encontrar. Jesus, tu és tão grande, o amado da minha alma. E não há nada que separe teu amor de mim. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Eu vejo o céu aberto está. Há uma chuva preparada para aquele que buscar. E o meu coração, oh, oh, quer te encontrar. Jesus, tu és tão grande, o amado da minha alma. E não há nada que separe teu amor de mim. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E não há nada que separe teu amor de mim. Isso é verdade. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Não há nada que separe o teu amor de mim. Nós cremos nisso. E não há nada que eu tenha que eu queira mais que a ti. Toma o teu lugar. Recebe a minha adoração, Senhor. Te entrego todo o meu interior. Eu vivo só pra exaltar teu nome. Tu és o único Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Pai. Eu procurei em outro lugar
rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Juntos em uma só voz declarar: eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Mais de ti, Senhor, queremos mais de ti, Senhor. Buscamos tua face, Senhor, nessa quinta-feira. Queremos te adorar, queremos te entregar tudo que nós temos. Eis-nos aqui, Senhor, de corações abertos, te entregando tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos filhos, estamos começando mais uma Quinta Viva e cremos no agir de Deus, cremos que essa noite será poderosa, como todas são, porque o Senhor está no controle. Quando Deus está no controle, algo tremendo acontece em nós. Então, desde já, abra seu coração para que possamos entrar nessa longa caminhada, nessa imersão na palavra de Deus. Amém? Está sendo projetado aí a conta da igreja para você estar fazendo seus depósitos, sendo fiel ao Senhor Jesus. Eu tenho uma surpresa que está, os irmãos já sabem, né? Bem surpresa, né? Que sobre o nosso terreno estamos caminhando para a finalização. Em breve daremos a notícia concreta, tá ok? Então guarde seu coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, vai abrir novas portas,
para que possamos romper limites e barreiras. Eu creio que são limites que estão sendo retirados de nós para que possamos avançar em direção a coisas grandes, mas o segredo de tudo isso é Deus no centro e todos nós juntos no mesmo propósito. Vamos caminhar em fé, em alegria, em amor, para que possamos viver o novo do Senhor. Amém? Então já te convido a você já pegar sua Bíblia, que já começamos o culto essa noite. Eu creio que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Já pega a sua Bíblia aí do lado, né? Talvez para você ligar a sua Bíblia no celular não dá, porque está bem provável você está assistindo agora essa mensagem do celular. Então o celular não dá para você usar. Tem um detalhe que nas redes sociais você pode colocar na sua televisão. Eu sei que você sabe, mas quem não sabe pode me perguntar, eu te mostro como é que faz isso. Que você liga o seu celular, você projeta o que está no seu celular. Se a sua televisão for Smart TV, tem que ser Smart TV. Toda Smart TV você pode assistir direto na televisão, com uma imagem muito mais ampla, muito mais confortável, tá bom? Em vez de ficar olhando assim no celular, coisinha pequenininha, né? Haja óculos, né, pastor Adilson? Para quem não sabe, pastor Adilson está usando óculos, mas ninguém nunca viu, mas tudo bem, um dia ele vai mostrar para nós o óculos dele, tá? Que ele fez. Então nós vamos, desde o momento agora, já estarmos orando e buscando a face do nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, fala conosco esta noite. Nós clamamos pela Tua doce e maravilhosa presença. Usa-nos de maneira sobrenatural. Ó Deus, que a Tua palavra seja cada vez mais viva e eficaz e vem falar a cada coração e nos levando a uma nova dimensão de vida, de graça, de unção. Nós te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler o texto em Juízes capítulo 13. A partir do versículo 1, está escrito: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Amado, essa aqui é a história de Sansão. E com base nessa história, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: não perca a unção. Amém? Repita comigo: não perca a unção. Isso, não perder a unção. A história de Sansão é uma história maravilhosa. Olha como é que começa ela. Um anjo aparece a seu pai e fala: vocês vão ter um filho. Querido, olha, a mãe de Sansão era estéril, e a esterilidade não é algo presente, recorrente aos nossos tempos. Na época do Velho Testamento, sempre houve esterilidade. Só que tinha um detalhe: a esterilidade era uma porta para que abrisse um milagre. Vamos olhar para Abraão. Sara era estéril e Deus fez o quê? Um milagre. Vamos olhar para Rebeca. Para tantas mulheres na palavra de Deus, que é todo impossível de ter filhos. E Deus deu. Ana não podia ter filho, teve Samuel, depois teve mais 5. Então nós vemos, querido, que a esterilidade é uma porta que Deus usa. Se existe alguma área externa na sua vida, eu declaro que Deus vai operar de maneira sobrenatural. Pode ser uma esterilidade financeira, pode ser uma esterilidade nas emoções, na saúde, o que seja. Ou até algo que você, talvez até um filho que você tanto deseja e não consegue. Creia que Deus entra agora com provisão e você vai ter filhos. Eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Amém? Ok? Então falou que teria um filho, mas também, amado, esse filho não era apenas uma criança que veria o mundo para ser mais um. Deus tinha um projeto para a vida dele, como tem um projeto na sua vida, como tem um projeto nas nossas vidas. Deus falou que esse menino seria servo do Senhor e Deus iria usar ele tremendamente. O povo de Israel estava sendo escravizado por um total de 40 anos pelos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo e sempre quando existe opressão, Deus sempre levanta um libertador. Olha que coisa interessante que eu falei para você. No meio da opressão, Deus sempre levanta um libertador. Estamos vivendo um tempo de angústia. Deus te levanta como libertador dessa geração. Você crê nisso? Tome posse, porque Deus vai te usar para trazer caminhos a essa geração, para abrir portas a essa geração, para ser boca de Deus nessa geração, para ser profeta e profetiza nessa geração. É no momento da crise que Deus levanta os seus escolhidos. Eu e você, nós somos escolhidos de Deus e Deus nos levanta para essa geração para anunciar as boas novas de salvação, tá?
Primeira coisa nós vemos nessa história então, que a sua mãe é estéril, né? Não podia ter filhos. E aquela criança seria completamente consagrada ao Senhor, seria nazireu. O que é o nazireu? Nazireu, querido, está no Velho Testamento, fala sobre isso. Moisés deixou bem claro quem seria o nazireu. Ele não poderia ter beber bebidas fortes, que era derivado do vinho, bebidas alcoólicas, não poderia rapar o cabelo, era consagrada ao Senhor, não poderia tocar em defuntos, em animais mortos, e se os seus pais falecessem, ele não poderia nem chorar. Meu Deus! Era para se viver consagrado ao Senhor, para ele se dispor de todas as emoções, dispor a sua vida de tudo e viver consagrado 100% a Deus. Esse é o projeto de Deus. É o projeto de Deus para todas as pessoas. Vão dizer que nós somos nazireu. Alguns dizem que Jesus era nazireu. Eu creio também, mas não como Sansão foi, porque Jesus, o nazirato de Jesus é no sentido de consagração, de rendição total a Deus. Como o meu e o seu. Nós fazemos diversas coisas, mas nós somos consagrados 100% a Deus. Amém? Isso que eu entendo por nazireu que eu e você somos, e principalmente Jesus Cristo foi, porque ele foi consagrado 100% à obra. Seja um nazireu, seja consagrado aos planos do Senhor, seja consagrado ao envio do Senhor, seja consagrado 100% à vontade do Senhor. É o que nós precisamos ser. Então nós somos nazireus também. Tá? Então, se somos nazireus, algumas coisas nós não podemos nos contaminar. Não contamine com bebidas, não contamine com jogatinas, não contamine com pecado, não submeta, né, à escravidão. Porque nós temos, se somos nazireu, Deus vai nos usar tremendamente a qualquer momento. E olhando pela história de Sansão, você viu que constantemente Deus usava ele para libertar, né, a sua nação, através da força, através do julgamento. Todo mundo vê Sansão como um homem que lutava, que brigava, que matava muitas e muitas pessoas. Sansão também era juiz. E juiz, aqui, ele dava conselho, ele julgava as causas, ele dava soluções, ele apacentava. Sansão também era um pastor, ele cuidou dos seus, né? Mas o que mais destaca de Sansão são as suas atividades físicas. A hora que ele pega a queixada, a hora que ele rasga um leão, a hora que ele pega aquelas raposinhas, né, e põe fogo, e ela sai incendiando, amarra algo incendiante, né, nelas para ela sair correndo e pôr um fogo em todo aquele local. Ou quando ele anda com aquela porta, né, pesada sobre os seus ombros. Todo mundo vê essa história, mas Sansão ele cuidava. Sansão ele teve tudo para dar certo. Essa é a questão. Sansão teve tudo para dar certo. Sansão perdeu a unção durante a caminhada. Vamos aprender com isso para nós não perdermos a nossa unção. Amado, olha, não importa como você começa, o mais importante é como você termina. Pensa nisso. Pastor, o meu começo foi ruim demais, o meu começo não foi bom, eu fiz aquilo. Não importa como você vai terminar a sua caminhada, ok? Porque muitos começam bem e não terminam a sua caminhada. Paulo fala para Romanos, vocês corriam bem, quem vos impediu? Ou seja, a igreja de Roma começou bem, mas com o tempo ela começou a parar, a ter os seus impedimentos e não avançou mais. E Paulo dá uma exortação, uma carta, trazendo aquele povo para continuar a sua caminhada cristã. Tá ok? Então, não fique assim tão preocupado onde você veio, a sua história, o que você fez, o que você não fez. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas agora eu quero entrar aqui diretamente sobre alguns erros que Sansão cometeu. Nesses erros nós vamos aprender para nós não errarmos como Sansão errou. Sansão errou demais, para que eu e você não erre tanto. Entendeu? Sansão errou demais, para que você não erre tanto. Errar todo mundo vai, nós somos humanos, nós erramos, mas nós temos que ter a consciência que nós precisamos acertar e corrigir os nossos erros e corrigir as nossas falhas. A vida é uma caminhada pela qual acertamos e erramos, mas nós não podemos parar. Continue, lute e chegue até o final. O primeiro erro que eu vejo está logo aqui no capítulo 14. O erro de Sansão. Fala aqui que ele desceu Sansão a Tímina. O que vem a ser esse local? Era uma plantação de uvas. E o que serve a uva? A uva
se você espremer, na época espremia, saía-se o vinho, né? E Deus falou para ele, Sansão, você é consagrado, você não pode nem beber, muito menos cheirar. Entendeu o que aconteceu com Sansão? Ele andava no meio das vinhas, ele sentia aquilo, já começou a contaminação. Amado, o pecado, ele não nasce, ele não é gerado já de uma maneira grande. São as pequenas coisas, como dizem Cantares, são as raposinhas que destrói a vinha, são nas pequenas coisas. Então, Sansão já tinha esse problema, começou daí esse problema, flertando com o pecado. O pecado estava do lado e Sansão caminhando sempre no meio do pecado. Uma hora a casa cai. Entendeu? Aí você está vendo porque onde começou o processo de descendência, onde Sansão começou a cair na sua fé, né? Começou desse jeito, ele andando no meio da plantação de uvas. Quem não pode beber, aprenda, não pode nem cheirar, não pode nem estar perto. É igual aquele alcoólatra que largou a bebida, mas toda vez ele vai no supermercado, quando tem aquela fileira de drinks, de bebidas alcoólicas, ele passa com o seu carrinho. Cuidado, uma hora você toma uma daquelas bebidas dentro do seu carrinho e leva para sua casa. Temos que evitar. Quem teve um vício, não flerte com esse vício. Né? Não flerte, não passe perto desses lugares, porque é tentação para a sua vida. Quem sempre jogou, evite os locais onde tem jogos de aposta. Evite, porque lá você vai ser tentado a fazer um jogo novamente, a tentar a voltar ao erro e ao passado. Muito cuidado. Então Sansão começou a andar no meio do local que ele já sabia disso, que não podia nem beber e nem passar perto, não podia nem uva passa. O que é uva passa? Aquela uva desidratada. Nem a uva passa ele poderia comer. Nem um fruto da videira ele poderia comer ou beber, porque ele iria quebrar a sua contaminação. Começou daí então, Sansão passeando entre as vinhas. Depois, nesse mesmo capítulo fala que ele interessou por uma incircuncisa. Ele viu uma menina linda e quis ter ela como sua esposa. E os seus pais o advertiam: Sansão, tem tanta mulher linda na nossa tribo. Amado, tem tanta moça bonita de Deus, tanto rapaz lindo de Deus, trabalhador dentro da igreja, porque alguns procuram lá fora. Procurar um parceiro é um risco. É um risco. Ah, pastor, ele vai converter. Mas e se não converter? E se talvez ele quis estar na igreja só para te conquistar e depois te conquistou, ele mostrou quem ele era? Depois do casamento, você já caiu na armadilha. Alguns caem. Amém, se converter. E se não? Não, tudo bem, ele não converteu, mas não me impede de ir na igreja. Ótimo, irmão, continue andando. Mas o seu preço vai ser muito mais alto daquele que os dois servem ao Senhor. Porque quando os dois estão na igreja, são aconselhados, são discipulados, têm o mesmo Deus, julgo desigual, muito cuidado, estão relativizando a palavra. Eu não sou contra você escolher alguém para você casar, você escolhe com quem você quiser casar, mas pense nisso. O que é o casamento? É você entrar num ônibus para uma longa viagem. O casamento não é uma viagem curta, é uma longa viagem. Agora, escolha com quem você quer embarcar nesse ônibus. Porque a viagem é longa. Tem altos, baixos, estradas ruins, atoleiros, quebras, privações e bênçãos. Nós temos que escolher. E Sansão, então, começou a escolher a pessoa errada. Já escolheu alguém que não servia a Deus. E nós sabemos da história que ele casa com ela e depois acaba perdendo. Isso o irou, né? Porque ficou interessado que tudo que está fora da palavra é para nos aprisionar. Está vendo? Olha o segundo degrau da vida de Sansão. O nome Sansão significa, eu não falei aqui, mas significa filho do sol. Quem é o sol da justiça? É Jesus. Jesus é o sol da justiça. Ele é filho do sol. Então nós somos Sansão. Nós somos filho do sol, né? Que o nosso sol é o sol da justiça, que é Jesus. E nós somos sol. Como a palavra cristão significa pequenos Cristo.
Nós somos pequenos Cristo. Cristão é aquele que significa que é pequenos Cristo. Nós somos poucos pequenos que representam, juntos, que se somam, que representam esse grande Deus, que é o nosso Jesus Cristo, tá? Terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que ele tocou em um cadáver, né? Tocou em um leão. No capítulo 14, versículo 8, ele fala que ele mata um leão, né? E depois um leão novo, forte. Se é novo, um leão brabo, né? Ele matou esse leão e depois as abelhas fizeram um mel encostado nesse leão. Ele vai lá, encosta no leão e tira o mel e come e leva para sua casa. Encostou num cadáver. Ele não poderia nem encostar em nenhum bicho morto e nem encostar a mão em um ser humano morto, porque ele iria quebrar a sua consagração. Quando o nazireu quebrava a sua consagração, ele tinha que rapar sua cabeça, né, como finalizando, e fazer um novo voto. Você entende? Olha, ele começou a quebrar, em momento algum ele finalizou esse voto e recomeçou de novo. Não, ele quebrou e só foi destruindo a sua vida. Amado, quando nós quebramos os princípios, nós temos que rever. Nós não podemos tocar o barco errado. Não continue remando no erro. Pare de remar no erro. Conserte a sua rota. Põe sua casa em ordem. Põe sua vida em ordem. Volte para o Senhor. Abandone o erro. Abandone o pecado. Sirva ao Senhor. É isso que ele está procurando nesses dias. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O preço é alto, mas nós conseguimos pagar. Sansão quebrando princípios do nazirato. Sansão colocando tudo a perder, mas ele não caiu em si. Lembra do filho pródigo lá em Lucas 16? O que aconteceu com ele? Mas aquele menino pisou na bola. Mas ele caiu em si e voltou atrás. Aquele menino não tinha força de Sansão. Não era nem juiz. Sansão, ele foi o 12º juiz de Israel. O 12º juiz de Israel. E nem juiz aquele filho pródigo era. Sansão foi o último do juiz. 12º. Aquele menino caiu em si e voltou. Mas Sansão, em momento algum, ele caminha nas vinhas, não se arrependeu. Faz um acordo de casamento com a ímpia, não se arrependeu, toca num cadáver. Ele sabia de tudo isso. Irmão, um abismo, agora você entende, um abismo chama outro abismo. Cuidado com essa rota, cuidado com essas escolhas, cuidado com esse caminho, cuidado, são caminhos de maldição, são caminhos de perdição, são caminhos de morte, de distanciamento de Deus. Um abismo chama outro abismo. Mais outro abismo aqui no versículo 16. Ele lança um enigma, né? E ninguém acertou. E os moradores da cidade fazem uma pressão na sua futura esposa. E ele revela o enigma. Sansão, amado, ele tinha as emoções fragilizadas. Sansão não aguentava a pressão. Querido, você precisa ser, sabe o quê? Uma panela de pressão. Até a panela de pressão aguenta a pressão e você não. Hoje nós temos que aguentar pressão, querido. Porque é pressão em cima de pressão. É pressão da família, pressão da igreja, pressão de amigos, pressão do trabalho, pressão no casamento, pressão de Satanás. É muita pressão. E nós temos que aguentar as pressões, não ceder às pressões. Mas como suportar uma pressão? Paulo dá a resposta: aquele que está em Cristo é nova criatura. Se nós não estivermos em Cristo, nós não aguentaremos a pressão desta vida. Estamos vivendo, eu falo para você, querido, sem medo de errar. Estamos começando aos princípios de dores. Estamos começando o princípio de um fim da nossa história, da existência da humanidade. A conclusão da palavra para entrarmos numa eternidade. E nesses princípios, pressão sobre a terra, pressão, enfermidade sobre a terra, levante sobre a terra, desacordo, guerra, bate-boca, políticas, tantas coisas sobre a terra, sob pressão. A única maneira de vencermos as pressões é estarmos em Cristo. Você vive uma pressão, está quase para explodir. Não exploda. Quem explode perde a razão,
Perdeu o playboy, como diz aquele palavra, perdeu o playboy, perdeu a razão. Você pode estar certo, se você explodir, você perde a razão. Emoções fragilizadas. O ser humano, ele tem a área psicológica nossa, ela é muito frágil. E precisamos estar em discipulado, precisamos ter amigos, precisamos ter pastores, precisamos ter família, igreja, célula, para fortalecer as nossas emoções. É nesses locais que Deus opera sobre nós. Cuidado, não exploda. Seja uma panela de pressão, né? Resistente, que resiste às pressões. Você vai vencer, você vai conseguir e superar essa fase. Sansão aqui não aguentou pressão, pôs tudo a perder. Mais um erro de Sansão. No versículo 15, ele pega uma queixada de jumento e mata mais de 1000 homens. Né? Mais de 1000 homens. Está no capítulo 15. Que ele pega uma queixada. Essa queixada era a queixada de jumento. Ou seja, quanto tempo esse jumento estava morto? Estava seca. Pegou talvez anos. Até em um animal que já faleceu há anos, há 10 anos, 50 anos, se tivesse um osso dele, ele não poderia tocar. E ele, com essa queixada, Deus dá livramento? Dá, mas ele quebrou o princípio. Tem hora, querido, que nós achamos que Deus está à nossa frente. Ele tinha força. Deus não tirou a força dele. Por isso que ele exerceu o uso esse atributo que Deus deu a ele, o uso da força. E matou mais de 1000 homens. Quando nós estamos no erro, nós matamos pessoas. No pecado, nós ferimos pessoas. Talvez não precisava dele ter feito isso, mas um erro chama outro erro. Aonde que Sansão está entrando? Quem mata 1000 pessoas, querido, é perseguido. Quem mata um já está errado, imagina matar 1000. Todo mundo vai voltar contra ele. Foi o que aconteceu aqui. Toda a nação dos filisteus voltou, porque perdeu 1000 pessoas. 1000 pais de família voltaram contra Sansão. E você sabe aonde que Sansão foi parar depois. Não vamos chegar lá agora mesmo, né? Todos nós conhecemos a história de Sansão. Conte para o seu filho, para sua filha, sua criança pequena, a história de Sansão. Enfatiza os erros dele, as virtudes, porque Sansão teve virtude, né? Sansão teve virtude, sim. E nós aprendemos muito com essa história. Uma história épica, drástica e com grande profundidade de aprendizado. É só mergulhar nessa história aqui, tá? Pegou em uma queixada, matou, né? Aqui, de um jumento, feriu 1000 homens. Ele fez um estrago. Mas o instrumento que estava na mão dele era impuro. O que adianta você conquistar algo ilegítimo? Aprendeu a lição? Sansão conquistou algo ilegítimo. Ele poderia ter derrotado aqueles 1000 homens de maneira legítima, não de maneira errada. Há muitos têm conquistado de maneira ilegítima. Através da expertise, através da força, da imposição, da eloquência. Talvez entra na mente do outro e manipula a mente. Tudo é maneira ilegítima. Amados, nós não podemos estar debaixo desse jugo de manipulação. Igreja não pode ter manipulação. Você não pode manipular ninguém com os dons que você tem, com o chamado que você tem, com as finanças que você tem, com a saúde, beleza, o que seja. Não podemos usar isso em nosso benefício. Tudo que nós temos é para a glória do Senhor. Tudo que você é para a glória de Deus, não é para você se beneficiar. Se você tem saúde, é para a glória de Deus. Se você tem finanças, é para a glória de Deus. Se você tem unção, é para a glória de Deus. Se você é feliz, é para a glória de Deus. Tudo o que fazer tem que ser para a glória do nosso Senhor. Não é para a nossa exaltação, não é para o nosso conhecimento, não é só para sermos melhores do que os outros, não. É para manifestarmos a glória do Senhor, para que Deus seja louvado.
Sansão, então, só colocando as coisas a perder. Mais um erro de Sansão. Aqui, capítulo 16, ele conhece a mulher chamada Dalila. Dalila era uma prostituta. Olha nos braços de quem? Basicamente, ele foi encerrar a sua carreira. Ele foi entregar o seu coração. Não só uma mulher incircuncisa, não só uma mulher ímpia, mas uma mulher de vida fácil. E essas mulheres, se você olhar para o livro de Provérbios, fala que nós temos que fugir. Porque elas roubam o coração. Como o prostituto também rouba o coração. O adúltero, o fornicador, rouba o coração do outro. Através de sentimentos, através de ações, de gestos. E essa mulher conseguiu roubar o coração de Sansão. Sansão se entregou. Sansão contou o seu segredo, que era, se ele cortasse o cabelo, havia quebrado todo o voto. Amado, aqui não dá margem para nós vivermos no erro e realizar a obra do Senhor. Talvez você pensou nisso, pastor, então quer dizer que Sansão estava errado e Deus manifestava nele? Não, aqui eu vejo uma misericórdia. Mesmo no pecado, Deus trazendo Sansão. Deus trazendo Sansão. Deus estava com Sansão nesses erros? Não, mas estava trazendo ele. Deus não habita no pecado, Deus não habita no erro. Eu vejo que Deus permitiu que Sansão chegasse até aqui para que ele se arrependesse. Mas em momento algum nós vemos nessa história uma mudança de atitude, uma mudança do caráter, uma mudança de desejos. Pelo contrário, a história de Sansão é uma escada que desce. No último momento ele teve a chance de mudar a sua vida. Já pensou? Sansão teve tudo para dar certo, mas ele entregou o coração para a pessoa errada. Não entregue o seu coração, se você é solteiro, para a pessoa errada. Não entregue as suas emoções para pessoas que não têm temor de Deus, que não têm princípio na palavra. É cair, é o fundo do poço. Chegou na prostituição, fundo do poço. Não tinha mais solução para Sansão, infelizmente. E o que aconteceu com ele? Após ter cortado seu cabelo, vieram os filisteus, furaram os olhos de Sansão. O que significa olhos? Amado, sem visão não tem provisão. Quem não tem visão não tem provisão. Acabou. Ou seja, espiritualmente Sansão já tinha perdido a visão. Agora faltava o físico. Aí você entende que o ser humano vai errando, e chega um momento que não tem mais. Perdeu totalmente, mas é reflexo de tudo lá atrás. Só faltava o golpe final, o finalizar dele, porque ele não tinha entendido que ele já tinha perdido a visão. Mas quando arranca-lhe os olhos, aí a ficha caiu. Perdi a unção. Perdi totalmente a minha visão. Perdi totalmente o meu chamado. Pisei na bola. Deus me usou tanto, ele olhando lá para trás. Mas o que eu fiz com tudo isso? Sansão teve tudo para dar certo. Se você olhar a história de Sansão, fala que ele reinou só por exercer o seu ministério de juiz por 20 anos. Foi um ministério muito curto. Os filisteus foram 40 anos, ele só foi a metade. Por que a outra metade ele não conseguiu? Porque ele errou. Era para Sansão ser juiz em 40 anos, mas devido ao seu erro, ele só conseguiu 20 anos. Amado, você entendeu aqui? Deus tem um projeto para todos nós. É um projeto longo. Vou usar até os 5 dedos. Deus tem um projeto muito grande para todos nós. Mas alguns, no primeiro ano, já fica para trás. Outros, tá vendo? Vai ficando. Não chega até o final.
nós temos que concluir esse ciclo. Não podemos desistir, não podemos errar. Amado, nós não temos mais o direito de errar, porque nós aprendemos muito. A Bíblia diz, a quem muito é dado, a muito é cobrado. Deus tem dado tanto, né? Deus, principalmente o líder, o pastor, o líder de célula, o discipulador, Deus tem dado tanto para nós. E a quem muito é dado, a muito é cobrado. Ou seja, nós não temos o direito nem de errar, porque o Senhor tem dado tanto para nós, tem derramado tanto em nossas vidas, tem derramado tanta unção, tem nos capacitado tanto, tem nos ensinado, tem nos levado a níveis proféticos, avançando, conquistando, crendo. Deus tem nos usado. E por que nós fazemos tanta coisa errada ainda? Por que nós falhamos? Por que nós desistimos do chamado? Sansão, ele perdeu tudo. Já imaginou, irmãos, a frustração? Mas ele teve um alento que, no capítulo 16, fala que ele pega naquelas pilastras e clama, né? Mas naquele instante o cabelo dele estava grande, mas ele não tinha unção. Olha o tanto que a coisa mudou. Primeiro o cabelo dele cresceu, ele teve unção, né? Aí ele perde a unção, aí o cabelo dele cresce e ninguém rapou a cabeça dele. Todo mundo sabia que o problema de Sansão era o cabelo grande e deixou o cabelo crescer porque já tinha perdido. Sansão não tinha mais nada. Pela misericórdia de Deus, Deus deu a ele, né, a última oportunidade. Deus queria mesmo que aquele povo fosse morto. Queria livrar. De certa forma, foi um livramento. Não foi um suicídio. Foi um altruísta. Sansão aqui é como se fosse aquele que saiu para derrotar os inimigos e a sua vida foi colocada em risco e ele morreu na batalha. Foi o que aconteceu aqui. Sansão, ele não suicidou. Ele matou muitos adversários e no meio dessa batalha ele não teve como sair. E teve a sua vida ceifada também. Pela misericórdia de Deus, Deus o revestiu. Ele clama, Senhor, me dê a minha última chance para vingar, né, os meus inimigos. Me capacita, né? Aqui no versículo 28, 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que me lembres de mim e dá-me força só esta vez. O que ele pediu aqui? Dá-me força só esta vez. Ele não queria mais. Você viu por que Sansão morreu? Ele decretou a sua sentença. Só essa vez. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Só essa vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. O que Deus fez? Deus respondeu Sansão. Se ele falasse, Senhor, me dê força para sair daqui. Eu creio que ele tinha derrubado aquelas pilastras. Todos que estavam ali tinham sido mortos. E ele teria saído, mesmo cego. Mas ele pediu, só essa vez, eu não quero mais. Deus usou. Amado, eu sei que você não vai fazer essa oração, e nem eu. Não queremos ser usados só mais uma vez. Porque, como eu falei, a nossa caminhada é longa. Nós não podemos parar. Queremos ser mais usados por Deus. Queremos ter mais graça. Queremos ter mais autoridade. Não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Não conseguiu hoje, amanhã você consegue. Não desista, não pare. Amém? Olha o tanto de erro. Aqui eu listei só 7 erros de Sansão. De tantas coisas que ele fez de errado. Ao versículo 31 do capítulo 16, está o que eu já falei aqui antes. Então, seus irmãos desceram até a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Sansão teve uma carreira curta, 20 anos, era para ser 40. Mas ele e nós somos responsáveis pela nossa decisão. O culpado não é o outro. O culpado não é Deus. O culpado sou eu, o culpado é você. As decisões são pessoais e as consequências também são. O que nós semeamos,
nós colhemos. Sansão, a sua caminhada, ele foi só desperdiçando a unção. É como se tivesse uma torneirinha em Sansão. Em vez de fechar a torneira para ele continuar andando, exercendo o seu chamado, para qual foi designado o próprio Deus. E quem apareceu ali foi o próprio Jesus. Quer ver aqui no capítulo 13, versículo 18. Respondeu o anjo do Senhor. Ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, se é maravilhoso? Amado, qual anjo que é maravilhoso? Não existe anjo maravilhoso, mas Jesus é maravilhoso. Porque Isaías está escrito, o nome dele será maravilhoso. Então aqui é Jesus. O próprio Jesus visitou ele. O próprio Jesus te visitou. Quando você entregou sua vida, ele foi pessoalmente te encontrar e te receber como filho. Não vamos desperdiçar, não vamos errar, irmãos. Amém? Nós temos um advogado que é o Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Como disse, confessa, abandona, deixa esse caminho. Vamos caminhar em direção a um novo caminho, a uma nova história. Vamos caminhar em um novo tempo. Amado, temos algo tremendo para fazer nessa geração. Essa geração aguarda com antecedência os filhos da luz resplandecer. Somos nós temos que brilhar. É tempo de nós começarmos a brilhar. É tempo de nós começarmos a manifestar o bom perfume de Cristo. É tempo de fazermos diferença, irmãos. Porque essa pandemia eu vejo que tem um lado positivo dela. O lado negativo, infelizmente, foram o excesso de mortes, de traumas, de doenças emocionais e físicas que surgiram. Mas o lado positivo, todo mundo precisa de um Redentor. E nós temos a solução. A mesma unção que operou na vida de Sansão está sobre nós. O problema, então, você entende que não é a unção, é como você vive com a unção. O problema não era a unção que estava sobre Sansão, é como ele trilhou o caminho da sua unção. Se você olhar para Davi, você vê que a mesma unção estava sobre ele e foi um trilhar totalmente diferente. Davi errou, pisou na bola feio, mas ele fez o quê? Arrependeu, ele confessou o pecado, abandonou e Deus deu a ele novamente a alegria da salvação e ele continuou caminhando o seu reinado. Davi reinou 40 anos, cumpriu a sua carreira muito bem. Sansão ficou na metade. Amado, não fique na metade da sua história. Não seja apenas uma promessa. Ah, mas fulano, Deus usava ele tanto. Ah, ele pregava muito bem, ele cantava muito bem. Não seja essa história que venha contar de você, mas pelo contrário, vem falar, olha, fulano, ele fez isso, ele fez aquilo e faz até hoje. A nossa história não pode parar. Amém? Não podemos desistir, não podemos retroceder, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele que Deus chamou não pode retroceder. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Sansão retrocedeu. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que abandonam, naqueles que param, naqueles que desistem. Não desista, irmão. Não pense que são coisas que estão se levantando. Não está se levantando, não. Tudo que levanta contra você porque você tem condição de vencer. Tudo que levanta, tudo que te persegue porque você tem condição de vencer. Porque Deus é contigo. Nós temos que entender isso, irmãos. Porque senão a vida não faz sentido, não tem propósito. Gente, eu tenho tanta unção e acontece isso comigo. Pastor Zeli ministrou, acho que foi quinta. Não sei que dia que ele falou sobre o espinho na carne. Ele ministrou sobre isso. Acho que foi domingo passado. Tá lembrado? Paulo tinha tanta revelação. Irmãos, Paulo foi ao terceiro céu. João, na revelação de Apocalipse, ele não foi no mesmo local que Paulo foi. A revelação de Paulo, apesar de não escrever tanto, com riqueza de detalhes, como João escreveu o livro de Apocalipse, João chegou aqui no céu. Paulo foi lá em cima. E não pôde falar assim, não pude escrever as coisas inefáveis que eu vi. Deus permitiu que eu escrevesse alguma coisa, que está em Apocalipse. E Paulo tinha um espinho na carne.
para ele não se exaltar, ensorbebecer, né? Não sentir que é o cara. É para ele abaixar a bola. Essa perseguição, essa luta que você vive é para você abaixar a bola, para você não se exaltar, senão você se perde. Deus coloca freio, Deus coloca limite para nós não quebrarmos. E esse limite sempre nos traz. Deus cuida da gente. Amém? Querido, que Deus te abençoe, né? Te fortaleça, te dê paz, te dê alegria e te dê vitória. Não cometa os erros que Sansão cometeu. Nós aprendemos com os erros dos outros. A coisa mais acho que é interessante que existe, que Jesus nos permite, é aprender com os erros dos grandes heróis da fé. Aprender com as virtudes dos grandes homens de Deus do passado. Por isso que Davi escancarou sua vida. Por isso que Abraão escancarou sua vida. Para que eu e você pudessem entender e aprender coisas profundas para usarmos no nosso dia a dia. É tempo de sairmos da zona de conforto. É tempo de sentirmos rejeitado, coitadinho. Não, irmão. A limitação, quem põe em nossas vidas somos nós. Você viu que na história de Sansão ninguém pôs limitação para ele? Quem impediu Sansão de fazer isso ou aquilo outro? Ninguém. Ninguém. Alguém pegou Sansão e levou ele para o meio da plantação de uva? Alguém pegou uma mulher ímpia e trouxe para Sansão? Alguém pegou uma prostituta e trouxe para Sansão? Não. Foi Sansão que buscou com as próprias mãos. Todas as nossas falhas somos nós que cometemos. Ah, foi fulano. Não, você buscou. Você cedeu. Você caiu. Você errou. Não podemos culpar os nossos líderes e muito menos o nosso Deus por coisas que nós temos condições de superar, de vencer e de acertar. Amém? Vamos orar encerrando esse momento maravilhoso da palavra do Senhor, esse ensino, e vamos colocar em prática. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graça a Deus por tudo, por essa palavra. Ó Deus, assim como esse grande homem, esse grande juiz, libertador, Sansão, que teve uma passagem que marcou a existência e nos dá grandes lições, positivas e negativas. Meu Deus, usa-nos para trazer libertação aos que estão presos. Usa-nos como proclamador das verdades. Sela os nossos lábios para anunciar a Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, nesses dias. Damos graças em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.